Eu volto outra vez com as nossas perguntas e respostas. Alguém me formulou a seguinte, aliás, fez uma observação muito curiosa, mas com um espírito muito interessante. Será que as suas perguntas não acabam nunca? Eu respondi, não as minhas, mas as dos meus ouvintes e amigos da televisão. Eu já escrevi realmente 3 livros sobre as perguntas. O primeiro, Perguntas e Respostas, que está esgotado já há algum tempo. O segundo, A Bíblia em Perguntas e Respostas, que também está esgotado há muito tempo. E o outro, Perguntas que a Bíblia Responde, que também está esgotado. E agora eu lancei esse A Bíblia Responde. E pelo volume de cartas que chega, eu vou ter que publicar mais um antes de muito tempo. Eu tenho hoje uma pergunta que eu acho importante para todas as pessoas. Sempre ouvi dizer a respeito de pecado, mas agora me falaram de pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Para mim é matéria nova e eu queria saber qual é o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. Eu quero ler aqui em 1 João, capítulo 5, esta explicação do santo apóstolo. Se alguém vê seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e ele dará a vida a esse irmão. Isso no caso de pecados que não trazem a morte, mas há pecados que trazem a morte. E eu não digo que orem por esse pecado. Toda maldade é pecado. Porém, há pecados que não trazem a morte. Eu lhe dou razão. Não é fácil, não. Neste capítulo 5, João está ensinando os crentes a orarem uns pelos outros. E eu acho que é um dever de orarmos uns pelos outros. Neste livro, 1 João, ele diz que aquele que é realmente crente não vive continuamente no pecado. Mas ele não diz que não peca. Quer dizer, um crente, ele erra, mas ele acorda ao seu erro e corrige. É o ensino de 1 João. No Antigo Testamento, eles faziam uma distinção entre pecados voluntários e pecados propositados, quer dizer, pensados e estudados e praticados com o consentimento do próprio pecador, quer dizer, ele pecava, o autor chama voluntariamente. É interessante que este pecado cultivado, esse pecado cheio de rebeldia, é um pecado com enormes agravantes. Lá em Mateus 10, versículo 33, nós temos uma palavra de Jesus que eu acredito terá valor agora para o nosso aprendizado. Jesus diz assim, falando em relação à atitude das pessoas, ele diz que nós somos chamados ao exercício da nossa vontade. Quer dizer, nós vamos cometer o pecado pela vontade, nós vamos seguir a Jesus pela vontade, nós vamos orar pela vontade, nós vamos nos santificar pela vontade. E é isto exatamente que Jesus ensina como condição à nossa vontade soberana, sujeita à vontade dele. No Salmo de número 51, Davi tem esta proclamação notável. Ele diz assim, há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Mas eu pergunto, e há um rebelde? Há um rebelde. Ele tem a resposta aqui neste salmo, que eu acho também muito importante, que é o Salmo de número 7, quando ele
fala a respeito daquele que rejeita a vontade de Deus para a sua vida. Deus é juiz. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, ele arma o seu arco para disparar flechas, pega as suas armas mortais e atira as flechas de fogo. Mas veja aqui, Deus é juiz. Se o homem não se arrepender, em outras palavras, existe o condicionamento. Aquele que arrepende, ele tem o perdão dos seus pecados. Aquele que se nega a arrepender, ele é rebelde e ele morre na sua rebeldia. É o que Jesus diz lá naquele maior capítulo do amor, que é João capítulo 3, 36, depois de fazer o anúncio de que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse, mas aquele que for rebelde, este está condenado. Então, este pecado que realmente leva à morte é o pecado que fica no coração dentro de uma tranquilidade. O homem não se sente culpado, não se sente pecador. Mas o pecado que traz a vida é aquele que é confessado e abandonado. Este traz a vida. Concorda o senhor com venda de coisas na igreja? Em algumas encontro cantinas, em outras a venda de discos e livros. Será que a expulsão do templo, conforme João 2, não serve de exemplo para nós hoje? A situação é tão diferente. E eu não estou dizendo que é lícito vender isto, aquilo dentro do templo, dentro da nave, dentro do santuário. Não é isto. Mas eu estou dizendo que uma cantina numa igreja, nós não podemos julgar pedras, porque essa cantina tem uma função social, uma função fraternal no ambiente da igreja. Em João capítulo 2, Jesus chegou ali e viu gente vendendo bode, vendendo ovelha e fazendo isso e aquilo. Como negócio, eram negociantes, era um mercado persa. E Jesus disse que o seu templo é casa de oração. Eu estive na Coreia, na igreja do Evangelho Pleno de Paul Yong-Cho, que muitos conhecem, e fiquei impressionado primeiro pela reverência do culto, como devem ser os cultos de nossas igrejas. Mas depois de terminado o culto, ele colocou um dos seus pastores auxiliares para me mostrar alguma coisa do templo, e por isso eu agradeço. E fui então lá na loja que funciona em dependência da igreja. E ali eles vendiam os livros dele, vendiam bíblias, vendiam discos, vendiam as outras coisas, e eu não senti que uma coisa interviesse na outra. Sua carta me parece um pouquinho sem paciência, e talvez tenha razão, mas eu espero que a minha resposta ajude os que abusam a corrigir o seu abuso. Devo aceitar o casamento como uma união para sempre ou como alguma coisa que deve permanecer se der certo? A minha esposa, Dona Aide, ela diz sempre que os casamentos feitos no céu duram eternamente. E eu dou razão a ela. Nós nos casamos em 45 e até hoje não sentimos o menor cansaço. Os casamentos feitos no céu permanecem para sempre. Eu não acredito realmente que alguém que pensa em se casar, pensando ao mesmo tempo em desistir se não der certo, não está pensando como Deus quer. Então, pense que o casamento feliz é aquele que Deus se faz presente nele. Leia lá em Caná da Galileia, capítulo 2 de São João, quando o noivo convidou Jesus para o casamento. Convide Jesus para o seu, e este casamento será eterno, porque os casamentos
feitos no céu, são eternos. E tenho ainda mais uma pergunta agora. Pode uma pessoa afirmar que é crente, que está salva do inferno, que vai para o céu, sem que tenha sido tomada por uma emoção, por uma crise, por um choro? Lamentavelmente, há muitas pessoas que colocam esse problema de um sentimento excessivo, mas os temperamentos são diferentes. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para salvá-lo e que ressuscitou para a sua justificação, está salvo, não há a menor dúvida. E diz aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus sem choro. Eu me converti aos 12 anos, eu não me lembro de ter chorado na hora da conversão. Mas eu tenho visto pessoas que choram. Aqui em São João, capítulo 5 da primeira epístola, ele diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. O Espírito Santo diz ao nosso coração: você é salvo, seus pecados foram perdoados. E essa salvação é para sempre, não é uma salvação condicional. Não espere ficar chorando, porque há tantos aí carpindo e chorando que não sentiram nada de Deus no coração e esses são condenados. Mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado aquele que nele crê. Se eu pudesse, eu faria todos que me veem crerem em Jesus Cristo e gozarem da felicidade que eu gozo no perdão dos meus pecados. Seja este o desejo do seu coração. Amém.